Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos ao terceiro dia da segunda semana do Administrador Público aqui no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia. Hoje vamos estar falando sobre relações internacionais, política internacional, então hoje temos uma noite muito rica. Três recados rapidinhos. Você que ainda não se inscreveu para a palestra de hoje, para o evento de hoje, para o dia de hoje e para os próximos dias, não deixe de se inscrever, não perca tempo. A inscrição, mediante a inscrição, será gerado certificados de horas complementares que a gente pode utilizar depois, né? Então, não perca tempo, se inscreva, o link está na descrição do vídeo aí, e depois, mais para o final da palestra, a gente vai estar liberando para vocês também o link da lista de presença no Google Forms. Segundo, não esquece de curtir, porque isso faz com que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo é importante, e ele entrega para mais pessoas. E terceiro, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa que você queira comentar, algum comentário, qualquer coisa que seja, que você acha interessante compartilhar, escreve nos comentários que as perguntas que estiverem acontecendo depois eu vou estar lendo para a professora Ana Tereza Marra, tá bom? Professora Ana Tereza que está aqui conosco. Bom, eu sou o Brandon, aluno do sexto semestre do Bacharelado de Administração, e sejam todos bem-vindos a esse dia. Estou aqui nessa sala de reunião aqui com a professora Ana Tereza. Boa noite, professora. Boa noite, Brandon. Boa noite, pessoal. Pessoal, a professora Ana Tereza, ela é doutora em Relações Internacionais, mestra em Ciências Sociais e bacharel em Relações Internacionais pela Unesp de Marília.
É professora adjunta da Universidade Federal do ABC nos cursos de bacharelado em Ciências e Humanidades e Relações Internacionais e também no programa de pós-graduação em Relações Internacionais. Ela é coordenadora do grupo de simulações de organismos e organizações internacionais e vice-coordenadora do Observatório de Política Externa e Inserção Internacional do Brasil. É pesquisadora da área de Economia Política Internacional e Política Externa. Então, com esse extenso currículo, eu passo a palavra para a professora Ana, que vai compartilhar conhecimento com a gente. Está com você, professora. Obrigado, Brandon. Queria começar novamente, dando boa noite, boas-vindas a todos e todas que estão aí prestigiando esse evento. Parabenizar vocês da organização pelo evento. Eu sei que mesmo sendo online é muito difícil a gente conseguir organizar um evento com muitos palestrantes, enfim, de vários lugares, vários dias. Então, parabenizo pelo esforço de vocês, alunos, alunas, professores, professoras. Agradecer o convite, a professora Simone me convidou, imagino que enfim, que tenha sido um convite da instituição, como um todo. Então, agradecer o convite, é muito legal, falar com vocês do Instituto Federal. E numa semana, que tem como tema, que a professora Simone me passou, sobre Celso Furtado, realmente muito interessante, e que tem a ver muito com o que a gente vai falar, dá para relacionar um pouco com o que a gente vai falar hoje, que é sobre política externa brasileira. Então, a professora Simone pediu para conversar um pouco com vocês sobre política externa brasileira. Eu faço parte de um observatório, como o Breno falou, que se chama Observatório da Política Externa e Inserção Internacional do Brasil, o PEB, que é da UFABC, que a gente analisa sistematicamente a política externa brasileira, e a gente tem produzido livros sobre política externa. Então, a gente tem 2 livros dos 2 últimos anos, sobre a política externa do governo Bolsonaro, e esse foi o tema pelo qual me convidaram para falar aqui. Vocês estão ouvindo como pano de fundo o meu cachorro, ele vai aparecer algumas vezes, fiquem acostumados já. Então, para falar sobre política externa aqui, enfim, é um tema da mais grande importância para a gente entender o Brasil, para a gente entender as nossas relações de interdependência e de dependência com o exterior, e como a dependência é uma coisa que a gente vai construindo também internamente, que é um pouco o que o Celso Furtado falava. Então acho que casa bem falar sobre isso, em uma semana do administrador público, e ainda mais com esse tema. Eu fiz uma apresentação que eu vou compartilhar aqui com vocês, vamos ver se ela vai aparecer aí, gente. Aí o Brandon me fala se ela apareceu ou não. Apareceu sim, professora. Apareceu? Okay. Isso. Bom, então aqui, vocês têm o meu contato de e-mail aí, caso vocês queiram anotar, enfim, para depois mandar alguma coisa, enfim, trocar alguma referência. A ideia, então, gente, é falar um pouco sobre política externa brasileira. A professora Simone falou para mim que esse é um tema o qual vocês não veem muito no curso de vocês, sobre política externa. Então, eu me permiti, assim, tentar fazer uma apresentação didática e que não parta de muitos pressupostos, de muitas coisas que sejam necessárias para vocês entenderem o que eu vou falar. Então, eu vou começar, assim, falando basicamente o que é política externa e quem faz política externa. Vou passar um pouco pela trajetória da política externa brasileira e depois a gente chega no governo Bolsonaro. Foi lá para frente. Depois a gente chega no governo Bolsonaro, mais para o fim da apresentação. Bom, então, política externa, gente. O que é política externa? Política externa é uma política pública nesse sentido como qualquer outra política pública. Quando eu falo política pública, isso significa, então, que, de alguma forma, a gente tem uma luta, dentro do governo, dentro da sociedade, para definir quais são os objetivos dessa política. Então, ela é uma política pública, sujeita a interferências, sujeita a tentativas de influências, mas que tem como objetivo definir os nossos interesses, os nossos objetivos e a forma como a gente vai se relacionar com o exterior.
né? A gente tem aí mais de 190 países no mundo, né, uma série de organizações internacionais, como a foto aqui, a figura que está aqui é da ONU, né, que é uma das mais conhecidas, mas a gente tem uma série de organizações internacionais, e o Estado precisa definir a forma como vai se relacionar, então, com esses outros países, com essas outras organizações internacionais, e aí, para isso, tem a política externa, né, que tem que ser, então, uma política pensada, uma política planejada para definir, né, quais serão os interesses, os objetivos e o modo como a gente vai criar essas relações. É para isso que serve a política externa. Quais que são os interesses e objetivos que vão ser defendidos na política externa? E como eles vão ser defendidos? Nas relações internacionais, a gente fala que o objetivo primário da política externa de todo e qualquer país é manter a sua sobrevivência enquanto Estado soberano e independente nas relações internacionais. Então, no geral, a política externa de todo o Estado visa esse objetivo, né, manter o Estado como sendo soberano e como sendo independente. Mas abaixo desse objetivo, que seria o objetivo primário, vamos dizer assim, existe uma série de outros objetivos que podem ser alcançados. E aí, quais são os objetivos que vão ser alcançados, quais são os interesses que vão ser defendidos nessa política, depende muito da forma como essa política é construída. E por isso que eu falei, então, que política externa aqui é uma política pública, que vai estar sujeita a interferências, a influências de diferentes grupos, para se definir quais são os interesses e objetivos que vão ser defendidos. Só que ela tem esse caráter de política pública, mas, ao mesmo tempo, a política externa, talvez mais do que as outras políticas públicas, ela precisa ser uma política de Estado, e não uma política de governo. Vejam a diferença. Uma política de Estado e não de governo. Porque a política externa ela não pode mudar, de 4 em 4 anos radicalmente. Os seus interesses mais profundos, vamos dizer, ou ela deveria expressar esses interesses, esses objetivos mais profundos, e procedimentos também contínuos para se alcançar esses objetivos, e se realizar esses interesses. Então, política externa, a gente costuma dizer que ela é uma política de Estado. Os grandes países, os países importantes, mais importantes no mundo, as grandes potências, todos, de alguma forma, têm política externa que é uma política externa de Estado. Que você percebe algumas variações ao longo do tempo, mas que ela tem objetivos que são constantes, e tem procedimentos que também são constantes para realizar esse objetivo. Aqui no Brasil, a gente tem o papel do Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, que tem aqui para a gente essa função de encabeçar a nossa política externa e o nosso corpo diplomático, que é aquele que vai realizar a política externa, que vai colocar essa política externa em prática. A função do Itamaraty, gente, é essa função de lidar com esses interesses e objetivos conflitantes que, às vezes, diferentes grupos sociais, políticos, econômicos podem ter dentro da sociedade e tentar transformar isso em algo que seja coerente para ser expresso na nossa política externa. Então, o Itamaraty ele tem que ter esse papel de mediação, vamos dizer assim, de mediação e de conformação do que são os nossos interesses, os nossos objetivos e a forma como a gente vai perseguir eles. Que esses interesses e esses objetivos, embora eles vão sofrer a influência de vários grupos, mas que eles também exprimam uma ideia de interesse nacional. Uma ideia de um interesse que, de alguma forma, consiga se colocar um pouco acima desses grupos ou consiga respeitar, na medida do possível, esses diferentes grupos para ser realizado nas relações internacionais. Então, aqui no Brasil, a gente tem o papel do Itamaraty, outros estados, a gente tem outros órgãos que fazem essa função, mas, no geral, é isso. Política externa, então, para qualquer estado, vai ser uma política feita para atender interesses, alcançar objetivos, e se definir a forma como você vai fazer isso, e vai ser, no geral, entendida como uma política de Estado. Embora ela expresse interesse de grupos internos, de grupos domésticos, ela também tem que ser pensada e planejada para ser uma política que vai defender interesses mais amplos do que esses interesses específicos de um ou de outro grupo. Essa que é a função da política externa. E é uma política essencial para a sociedade. Acho que hoje nem precisa
falar tanto para convencer vocês de como essa política é essencial, porque a gente, infelizmente, nos últimos anos tem passado por um momento em que a política externa é muito inefetiva, né? Então a gente sentiu falta da política externa para comprar vacina, por exemplo, para assegurar para a gente as negociações, para que a gente não ficasse lá em último na fila e pudesse ter começado o nosso processo de vacinação antes. Então é só assim, um exemplo que a gente vive na pele de como ter política externa, né, uma política externa pensada e planejada, voltada para os objetivos, né, para os interesses do país, é importante. A gente costuma dizer que política externa é um tema, às vezes, pouco discutido no jornal, na sociedade, assim, quando ela está bem ou quando ela está mais ou menos, é um assunto que não aparece, mas quando ela está mal, né, ela acaba aparecendo muito e os impactos dela, né, podem ser impactos muito profundos na vida das pessoas. Né, então é uma política que é essencial a gente ter assim, uma ideia da direção, né, de como funciona, e acho que esse é um pouco o objetivo da nossa conversa aqui. Como que a política externa brasileira tem sido tradicionalmente pensada? Né, e aqui PEB, gente, que vocês estão vendo aí, é política externa brasileira. Né, a gente usa isso para abreviar e não falar toda hora, né, essa coisa enorme, política externa brasileira. A política externa brasileira, gente, ela tem sido pensada ao longo, né, do último século, né, e aí vamos pegar o século XX, ali da década de 30 adiante, como uma política que tem que ser voltada para atender aos nossos objetivos de desenvolvimento nacional. E aí, eu estou falando assim, tradicionalmente pensada, quero dizer antes do Bolsonaro, a gente depois vai chegar no Bolsonaro. Né, o Bolsonaro tenta destruir, né, o que tradicionalmente se fez. Então, quando eu falo política externa brasileira tem sido tradicionalmente pensada aqui para atender os objetivos de desenvolvimento, isso significa que a função dela foi tentar trazer capital, ciência, tecnologia para o Brasil, aumentar os parceiros comerciais, as oportunidades de acessar recursos no exterior, né, para ajudar o desenvolvimento nacional. Essa política externa, que a gente chama política externa voltada para o desenvolvimentismo, foi uma política externa que vigorou enquanto um paradigma da década de 30, que aí é da era varguista, até mais ou menos o fim da década de 80. Então vou passar com vocês assim, fazer um apanhado histórico um pouco da nossa política externa. Então entre a década de 30 e a década de 80, a gente fala que vigorou na política externa brasileira o paradigma do desenvolvimentismo. Então tinha um nexo muito grande entre aquilo que a gente defendia enquanto política, entre os objetivos que a gente queria alcançar e o desenvolvimento nacional. Tudo isso foi facilitado, né, nesse longo período de tempo aí, pelo fato de que o Brasil mais ou menos tinha um projeto, né, para ser alcançado, que era o projeto da substituição, da industrialização por substituição de importações. Se vocês lembrarem lá da economia, enfim, talvez vocês tenham feito matérias de economia ou da história mesmo, vocês vão lembrar que o Brasil passa a tentar fazer um processo de industrialização a partir da década de 30, e aí a política externa tenta contribuir, então, para esse projeto nacional. Então, trazendo capital, ciência, tecnologia, expandindo as relações do Brasil com outros parceiros, né, com outros países, visando alcançar esse objetivo de desenvolvimento. Veja que, quando eu falo aqui da década de 30 até a década de 80, é um longo período de tempo. Então, aí temos aí basicamente 50 anos. Então, é um longo período de tempo. Então, a política externa, ela persegue esse objetivo, mas, ao mesmo tempo, ela tem algumas variações, que é isso que eu conversei com vocês agora há pouco. Uma política de Estado, né, que, então, ela, de alguma forma, ela permanece constante, mas tem algumas variações ao longo desse período. Estou falando isso porque a gente tem duas estratégias distintas dentro da política externa brasileira que são acionadas, né, nesses momentos para tentar auxiliar a busca do desenvolvimento. Que estratégias são essas? E aí eu coloquei aqui para vocês figuras de livros de política externa, talvez vocês queiram aprofundar o tema. Que estratégias são essas? A estratégia americanista e uma estratégia de busca do equilíbrio.
Né? O que é isso? O que é ter uma estratégia americanista na política externa? É quando os decisores da política externa, quem está no governo, né, vigente de determinado período, tem a crença de que é a aproximação com os Estados Unidos, né, e aqui a gente está falando já do século XX, os Estados Unidos são a grande potência mundial, né, mas que é a aproximação com os Estados Unidos que é capaz de trazer mais benefícios para o nosso desenvolvimento. Então, a ideia de que se aproximar dos Estados Unidos ajuda a trazer capital, ajuda a trazer ciência e tecnologia, ajuda a trazer fontes de financiamento, ajuda a expandir os mercados para o Brasil no exterior, né? E por isso, então, seria melhor para o Brasil se aproximar dos Estados Unidos. Essa estratégia, né, durante a vigência do paradigma desenvolvimentista, da década de 30 à década de 80, ela foi acionada em alguns governos, né, que enxergavam mais oportunidades de desenvolvimento a partir dessa estratégia do americanismo. Em alguns outros, foi uma estratégia de busca do equilíbrio. Né? O que significa busca do equilíbrio? Significa que existe a crença de que, buscando se aproximar com outros poderes, né, buscando, de alguma forma, outros poderes dentro do sistema internacional, outros países além dos Estados Unidos, a gente teria mais oportunidade de conseguir ter poder de barganha para negociar aquilo que precisa para o desenvolvimento nacional. Então, de novo, recursos, mercados, enfim, tecnologias, etc. Né, que aí é a ideia de usar, então, outros países como uma forma de você ter poder de barganha para negociar aquilo que te interessa. Né, então, a gente tem essas duas estratégias distintas na política externa, que elas, enfim, entre 30 e 80, a gente vai ter governos que são mais próximos de uma e governos que são mais próximos de outras. Então, por exemplo, o governo do Juscelino Kubitschek talvez seja mais próximo de uma estratégia americanista. O governo do Geisel talvez seja mais próximo de uma estratégia de busca do equilíbrio. Então, a gente tem essas diferentes estratégias, mas, no geral, a ideia aqui é a mesma. Qual que é a ideia? Que a política externa seja usada como um instrumento para o desenvolvimento nacional. Né, e o que facilita que seja possível fazer isso, né, é o fato de que o Brasil tinha, de alguma forma, um projeto de desenvolvimento nacional perpassando esse período, que era esse projeto de industrialização por substituição de importações. Né, em poucos momentos desse período aqui, de 30 a 80, a gente vai ter um abandono disso. Né, basicamente, a gente pode falar, eu acho que talvez do governo do Castelo Branco, que é o primeiro governo da ditadura militar, que foi um governo em que o Brasil fez um alinhamento automático com os Estados Unidos e que aí abdica dos seus próprios interesses a favor dos Estados Unidos. Mas em todos os outros, né, de alguma forma assim, todos os outros eles têm uma prevalência de uma ou outra estratégia, mas no geral, né, é um equilíbrio entre as duas. Né? Quando eu falei, por exemplo, que o governo do Juscelino Kubitschek foi mais americanista, não significa também que ele não tenha em nenhum momento tentado utilizar outros centros de poder no mundo para ter mais poder de barganha na negociação com os Estados Unidos. Né? Então, assim, só dando alguns exemplos para vocês terem uma ideia de que a gente tem, vamos dizer assim, essas duas tradições dentro da nossa política externa. Essa tradição de se manter um pouco mais próximo dos Estados Unidos, a outra tradição de buscar um equilíbrio maior nessas relações, aí você busca outros centros de poder, que são enfim, mais vigentes em um ou em outro governo, mas que no geral assim também se misturam dentro de um mesmo governo. Né? Às vezes o governo ele não vai ser o tempo todo americanista ou o tempo todo só, né, nessa estratégia de busca do equilíbrio. Então foi assim que a gente pode resumir esse grande período de 50 anos, né? Depois vocês podem fazer mais perguntas e a gente pode tentar aprofundar alguma coisa. Mas esse período foi um período muito importante para a construção da identidade nossa, né? Da nossa identidade, quando eu falo identidade, quero dizer a identidade da nossa diplomacia. Porque aqui nesse período a gente tem a constituição do Instituto Rio Branco, que é o instituto que forma os nossos diplomatas, ali em 1945. Né, o Brasil, não sei se vocês sabem, mas era, né, reconhecido mundialmente pelo profissionalismo da sua diplomacia, né, pela boa formação dos diplomatas.
Então, nesse período que a gente tem, assim, vários, vamos dizer, procedimentos, princípios, vamos dizer assim, ou formas de a gente encarar as relações internacionais que estão sendo constituídos. E aí a gente tem, entre esses procedimentos, vamos dizer assim, algumas coisas que se consolidam como identidade na política externa brasileira. E aí, independente de que governo, que seja o governo do dia, mas que se constrói enquanto identidade da nossa política externa. Quais procedimentos foram esses? A defesa do multilateralismo. Então, ao longo do tempo, o Brasil se constitui como um país no mundo que vai fazer uma forte defesa do multilateralismo. E aí, quando a gente fala multilateralismo, é em oposição ao unilateralismo. Unilateralismo é quando você tenta agir sozinho e impor a sua vontade aos outros. O multilateralismo é quando você age em conjunto, a partir de negociações internacionais, que podem envolver organizações internacionais, como a ONU, como a OMC, e por aí vai, para garantir que seus interesses sejam expressos nas relações internacionais. O Brasil tem tido como princípio a defesa do multilateralismo, porque o Brasil passou a ver nessa forma de ação das relações internacionais, primeiro uma forma de garantir a participação do Brasil no ordenamento e na construção das regras internacionais, porque aí vamos pensar, ou o Brasil tenta garantir a sua participação através da defesa do multilateralismo, ou o Brasil vai ter que fazer sozinho. Mas que poder que o Brasil tem para fazer as coisas sozinhos? A gente não tem poder para fazer as coisas sozinho. Em termos militares, de forças armadas, enfim, de força material, o Brasil é um país débil. Se a gente for olhar, a gente tem tamanho, tem população enorme, mas a gente não tem forças militares expressivas e fortes. Então, a gente não tem capacidade de ação unilateral. E aí a ausência dessa capacidade de ação unilateral leva o Brasil à defesa do multilateralismo, que então é uma forma de garantir a nossa participação na construção das regras e dos ordenamentos internacionais, é uma forma de a gente tentar, por meio do multilateralismo, propor mudanças, propor os nossos interesses dentro desses ordenamentos, e é uma forma de defesa que o Brasil pode ter com relação ao unilateralismo das grandes potências. Então, se a gente vive em um mundo em que a gente tem multilateralismo, que a gente tem organizações internacionais, que a gente tem regras e leis internacionais discutidas de forma multilateral, isso impede ou isso diminui a legitimidade de potências que querem agir unilateralmente. Então, isso também pode ser, de alguma forma, uma defesa para o Brasil. Então, a gente acabou desenvolvendo ao longo do tempo esse princípio do multilateralismo dentro da nossa política externa, como algo que o Brasil, então, sempre defendeu, e, no geral, que aproximou muito o Brasil de outros países em desenvolvimento, de países mais pobres, que têm uma visão de mundo parecida com o Brasil, de saber que é preciso, então, atuar conjuntamente para resguardar um espaço de participação e para se defender daqueles que têm mais poder. Outra coisa que se tornou algo importante dentro da nossa política externa é a defesa do universalismo. O que é o universalismo? E o universalismo vem da ideia de universalidade, de que os nossos interesses, eles são interesses gerais, são interesses do mundo todo, eles não devem ser restritos a um ou outro grupo, a uma ou outra ideologia, mas eles devem ser interesses expressos no mundo todo, até para que a gente possa buscar atender os interesses e os objetivos que a gente tem no mundo todo. Então não tem por que você restringir de ter relações comerciais com países, por exemplo, na época da Guerra Fria, porque eram países do bloco soviético, ou porque era com a China. Então, o universalismo ele passa a se desenvolver na política externa brasileira no pós-45, mas a partir da década de 70 também, com essa ideia de que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que surgem e de forma universal. O pragmatismo, também outro princípio da nossa política externa, pragmatismo no sentido de ser prático mesmo,
né, que envolve um pouco disso que eu falei, né, de não escolher para quem você quer vender as suas mercadorias, né, não escolher de qual país você quer receber ou não receber investimentos, mas no sentido de ser prático, né, de escolher aquilo que atende aos objetivos do desenvolvimento nacional. Independente se isso vem dos Estados Unidos, independente se isso vem da China, se isso vinha da União Soviética, enfim, independente de qualquer coisa, né? Mas se isso está de acordo com os nossos objetivos de desenvolvimento nacional, né, vamos ser práticos com relação a isso. Então, essa foi outro procedimento, vamos dizer assim, que se desenvolveu na nossa política externa ao longo do tempo. A aproximação com os países em desenvolvimento, como eu falei, né, então o Brasil lutou ao lado dos países em desenvolvimento em várias ocasiões aí, nas décadas que a gente está falando aqui, então para tentar construir uma nova ordem econômica internacional, né, para tentar termos mais favoráveis de comércio, para tentar atuar em organizações internacionais comerciais. Então, o Brasil construiu uma relação importante com os países em desenvolvimento, e pelo seu tamanho, pela sua força dentre esses países, né, se colocou em muitos momentos como um líder deles. E outro aspecto importante da nossa política externa foi a importância dada para a nossa própria região de origem, né, que a gente está falando mais basicamente da América do Sul, né, no sentido de pensar a região, né, como uma plataforma, como algo que impulsiona a nossa própria inserção internacional, né, e aí a região, aqui a gente tem a característica, né, importante de que aqui a gente não tem muitos conflitos entre os países, né, e para isso o papel do Brasil é muito importante, porque o Brasil basicamente faz fronteira com quase todo mundo, né, aqui da América do Sul. Então o fato de a gente ter definido as nossas fronteiras de forma pacífica, a partir da mediação, né, a partir do diálogo, isso ajudou para que a nossa região fosse conhecida como uma região que seja pacífica, e isso é pensado, né, pelo Brasil como um ativo de poder assim, no mundo, né, um país que pode representar uma região, né, ocupa mais de metade dela. Então, assim, aspecto regional sempre foi também algo importante aqui dentro da nossa política externa. Aqui a gente tem uma foto, gente, que é da década de 70, da época que o Brasil retomou as relações oficiais com a China, em 1974, no governo Geisel. O Brasil tinha cortado relações com a China em 49, quando teve a Revolução Comunista, mas em 1974, plena ditadura militar, um dos piores governos, que foi o governo Geisel, em termos de direitos humanos, mas em termos de política externa foi um governo que buscou universalismo, buscou pragmatismo e que resolveu retomar as relações com a China. Né? Era comunista, mas e daí? Né, era um país para o qual o Brasil podia tentar aumentar suas vendas de manufaturados, né, que é isso, né, a política externa, então, buscando os nossos objetivos de desenvolvimento. O Brasil passando por um processo de industrialização, o Brasil queria exportar mais seus produtos, principalmente os manufaturados, e está tentando abrir isso aqui com a China. Expressa, então, esse pragmatismo, esse universalismo que eu estou falando para vocês, que a política externa brasileira veio assumindo como característica. Eu estou dando exemplos de alguns governos específicos, mas a ideia é pensar essas características como perpassando todo, né, o período assim, na nossa política externa. Isso fez com que a política externa brasileira, de alguma forma, ganhasse uma identidade no mundo, gente. No sentido assim, de que o Brasil passa a ser reconhecido, então, pelos outros como um país que tem uma diplomacia bem organizada, uma diplomacia profissional, né, que defende princípios como multilateralismo, como universalismo, que é pragmatista, né, pragmática. Né, o Brasil, então, ele passa a ter essa identidade. Né, isso é importante porque isso mantém uma certa, ajuda a dar estabilidade às relações internacionais. Quando o outro sabe o que vai esperar de você, quando você sabe o que se pode esperar do outro, isso ajuda a estabilizar as relações, a dar mais previsibilidade às relações. Então o Brasil, de alguma forma, vai ganhando uma identidade nas relações internacionais. É claro que a diplomacia, né, não pode fazer tudo.
E aqui eu gostaria de deixar claro para vocês, né? Eu falei que a política externa, então, é tentar olhar para os interesses, para os objetivos e a forma de realizar eles no mundo. Mas ela é uma face da inserção internacional de um país. Então a gente tem a política externa, que é essa política pensada e planejada para o mundo, e a gente tem a inserção internacional de um país que é muito mais ampla do que isso, que aí depende de uma série de outras políticas que o país tem e a forma como ele se relaciona com o exterior. Então eu coloquei aqui como exemplo, depende da nossa política econômica, e aí tem política cambial, tributária, de comércio exterior, depende da nossa política cultural, depende da forma como os nossos governos subnacionais, estados da federação e municípios se relacionam com o exterior. Isso dá a cara da nossa inserção internacional, que pode ser uma cara que seja parecido com aquilo que a política externa de um país deseja, ou pode às vezes ser um pouco diferente. Então a inserção internacional é uma coisa mais ampla do que a política externa. Daqui a pouco a gente volta nessa diferença de política externa e inserção internacional quando a gente falar do governo Bolsonaro. E outra coisa importante aqui da política externa é que quanto mais força interna um país tiver, mais ele consegue se projetar internacionalmente. Então, quando eu falo também do desenvolvimento do paradigma do desenvolvimentismo, todo esse período, ele foi defendido com graus maiores ou menores de sucesso, dependendo de como a gente estava dentro do Brasil. Tem momentos que a política externa ela consegue se expressar de forma mais consensual, que internamente a gente está melhor em termos econômicos, em termos sociais, em termos políticos, e isso aparece na política externa. E nos momentos que a gente está mais fragilizado internamente, a política externa ela vai ter menos capacidade de projetar poder. Então é mais ou menos, enfim, imagina vocês aí na sala de vocês, na sala de aula de vocês, querendo alcançar um objetivo específico. Se todo mundo luta junto para alcançar esse objetivo, vocês vão conseguir mais. Agora, se a gente tem um monte de gente que não está concordando aí dentro, isso abre uma fresta para que diminua a força dessa reivindicação. Aqui com a política externa é mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente consegue internamente estar melhor, socialmente, economicamente, politicamente, isso expressa mais poder do que quando a gente está em um momento ruim. Então, aqui, nesse período todo, a gente tem momentos em que a política externa vai dar mais resultados, porque a gente tem mais poder, vamos dizer assim, para expressar. Então, ali na década de 70, como eu comentei com vocês, por exemplo, do governo Geisel, a gente estava saindo do milagre econômico. Então, é um período em que você tem mais poder para expressar, está crescendo quase 10% ao ano. Já em outros momentos em que, economicamente, o Brasil estava ruim, era mais difícil conseguir alcançar esses objetivos. Bom, a partir da década de 90, a gente tem uma quebra do paradigma do desenvolvimentismo na política externa brasileira. Então, só retomando o paradigma do desenvolvimentismo, é esse paradigma, então, em que a política externa volta para atender os objetivos de desenvolvimento nacional. Como eu falei, isso foi facilitado pelo fato de que o Brasil tinha, mais ou menos, um projeto de desenvolvimento nacional, baseado na industrialização por substituição de importações. O que acontece aqui no fim da década de 80, começo da década de 90, é que a gente perde esse projeto de desenvolvimento nacional. A gente coloca fim a esse modelo de industrialização por substituição de importações. E o que assume depois disso? A gente vai ter aí um árduo caminho de perseguir políticas neoliberais, aquelas políticas do consenso de Washington, que de alguma forma chegam aqui na América Latina e, enfim, para os países do mundo todo nesse período. Então a gente perde o projeto de desenvolvimento nacional, e aí com a perda desse projeto, esse nexo entre a política externa e o alcance do desenvolvimento, ele também vai ser quebrado. Ele também vai ser quebrado. Mas, mesmo com esse nexo quebrado, a política externa vai ter mais dificuldades, então, para atender aos objetivos de desenvolvimento nacional, sendo que a gente nem tem um projeto, vamos dizer assim, sobre o qual a política externa possa se basear muito concretamente. Ainda assim,
a gente tem a prevalência daquela identidade de política externa que foi construída anteriormente, né, do reconhecimento do Brasil como um país que defende o multilateralismo, como um país pragmático, como um país que defende o universalismo. Tudo isso, né, mesmo na ausência ou na diminuição desse nexo da política externa com o desenvolvimentismo, fez com que o Brasil ainda se mantivesse forte em vários cenários, vamos dizer assim, pelas próximas décadas, né, tanto no governo Fernando Henrique e depois ainda mais durante o governo Lula e o governo Dilma. Então, o Brasil, para discutir temas como, por exemplo, o comércio internacional, o Brasil era considerado um país essencial. O Brasil liderou ali em 2003, com vários outros países, o chamado G20, eu não estou falando do G20 financeiro, mas o G20 comercial, aqui na rodada Doha de negociação da OMC, para tentar exigir que os países mais ricos, que os países desenvolvidos, dessem também vantagens comerciais para os países em desenvolvimento, para os países mais pobres. E o Brasil, pelo seu tamanho, pela força, e aí, o Brasil é um mercado grande, mas pela força dele, de conseguir arregimentar, de mediar a posição com outros países, consegue construir um bloco ali em 2003 que foi muito importante para evitar que os países mais pobres perdessem vantagens ali na arena comercial. Então, o Brasil é um país que mesmo com o que passa a acontecer a partir da década de 90, que eu falei, com a perda desse projeto nacional, mesmo assim a nossa diplomacia ainda é uma diplomacia que tentava dar resultados. Ali no começo da década de 2000, enfim, até pouco tempo atrás, não tem uma grande negociação comercial, multilateral, envolvendo todo mundo, que pudesse ser feita sem levar em consideração a posição do Brasil. Não só pelo fato de que a gente era um mercado importante, que tem tamanho, que não é do maior, mas também não é desprezível, mas pelo fato de que a gente conseguia regimentar e liderar a posição de vários países em desenvolvimento. Nos direitos humanos, o Brasil consegue também projetar uma força muito grande. Eu lembro, aqui tem um exemplo, de que a gente consegue sair do mapa da fome, Todo mundo lembra disso. Infelizmente, hoje a gente está de volta. Mas todo mundo lembra disso. Então, isso que é o que eu estava falando. Como você consegue ter força interna para projetar na sua política externa. Então, o fato de o Brasil avançar internamente em matérias de direitos humanos, isso também dá poder para que a gente possa discutir isso externamente. Então, estou dizendo assim, que essas foram forças que o Brasil foi constituindo ao longo do tempo. No meio ambiente, o Brasil é um dos países que tem uma das maiores biodiversidades do mundo. Foi o local onde se desenvolveu a Eco 92, que foi uma das conferências mais importantes que a gente teve sobre desenvolvimento e meio ambiente, de onde nasceram coisas como a Agenda 21, o Protocolo de Quioto e por aí vai. O Brasil liderou ali, nesse momento, os esforços para pensar essas questões. O Brasil foi a casa da Eco 22. O Brasil, depois disso, continuou junto com países em desenvolvimento, tentando construir uma agenda ambiental que fosse internacional. Aqui a gente tem o exemplo do BASIC, que é um grupo que o Brasil faz parte, que é Brasil, África do Sul, Índia e China, grandes países em desenvolvimento, que pela nossa força, em termos ambientais, no sentido da biodiversidade, de tudo que o Brasil tem, é difícil imaginar que um grande acordo ambiental também pudesse ocorrer no mundo sem que o Brasil estivesse presente. Como assim? O país que tem a Amazônia não vai fazer parte do acordo. Então, forças que a gente vai construindo. Em saúde pública, eu coloquei aqui o exemplo para vocês, de quando o Brasil lutou para quebrar as patentes das medicações da AIDS, lá no fim da década de 90 e início da década de 2000. Ainda isso durante o governo Fernando Henrique, que foi
algo importante não só para o Brasil, mas para os países em desenvolvimento de forma geral, né, para que pudessem acessar de forma mais barata esses remédios. Né? Então, vocês vejam aqui, né, isso está expressando o que eu disse para vocês anteriormente, o multilateralismo, o universalismo, a atuação conjunta com países em desenvolvimento. Então, é em torno disso que foi se constituindo a identidade da política externa brasileira. Aí a gente chega, talvez, naquele que tenha sido o momento mais alto, que é aqui o fim da década de 2000, quando a gente tem o nosso chanceler, que é o ministro das Relações Exteriores, conhecido como, nesse momento, como o melhor ministro do mundo, ali em 2009, né, a atuação do Brasil no G20 financeiro que se formou depois da crise de 2008, grande reconhecimento também, né, aquela capa famosa da The Economist, o Brasil decolando, a constituição do BRICS ali em 2008, 2009, né, então são todos esses aspectos, né, que vêm, né, da construção dessas forças na nossa política externa. É claro, né, que depois a gente tem um período de dificuldades, né, e aí está mais próximo do nosso período assim, né, de presente, a gente lembra, né, que aí é isso, né, a gente internamente passa a ter uma série de problemas, e aí, né, é muito difícil quando a gente está com problemas internos, e isso não passar para a política externa, porque a política externa, então, ela acaba projetando também isso para o exterior, no momento de crise internacional, depois da crise de 2008, né, então isso traz dificuldades para a política externa, mas ainda assim, né, diante dessas dificuldades, a gente manteve essas tradições de política externa que eu comentei com vocês, né, o multilateralismo, o pragmatismo, o universalismo, se colocar do lado dos países em desenvolvimento, né, que tem nossas tradições. Durante o governo Temer, a partir do golpe de 2016, a gente tem uma reorientação da política externa, mas ainda é uma reorientação da política externa dentro dos nossos padrões pré-estabelecidos. Né, eu comentei com vocês que a gente tem, dentro da nossa política externa, um padrão mais americanista e um padrão mais de busca do equilíbrio. A gente pode dizer que nos governos do PT, a gente teve a prevalência desse padrão de busca de equilíbrio, né? Então, se o Brasil busca ter relações com a China, com a Rússia, com a Índia, né? Busca outros grandes centros de poder, sem abdicar de ter relações com os Estados Unidos, a gente continua tendo relações, excelentes relações com os Estados Unidos, mas a gente também, né, tenta equilibrar essas relações com outros centros de poder. Foi o que o governo Lula e o governo Dilma fez. O governo Temer muda para uma estratégia mais americanista, mas isso ainda dentro do que são aqueles paradigmas de política externa que eu mostrei para vocês. Né? Ao mesmo tempo que a gente passa a ter uma política externa mais americanista, a gente continua a ter boas relações dentro do BRICS, a gente continua a ter boas relações com a China, mas é um momento de dificuldade, né? Tanto a parte final do governo Dilma como o governo Temer é um momento de maior dificuldade, porque a gente está num momento de crise doméstica, num momento de crise internacional, e isso aparece na política externa. E aí vem o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro vem prometendo mudar tudo isso que estava aí, vamos dizer assim. Ele, na posse dele, fala essa frase que está aí para vocês. Libertaremos o Brasil e o Itamaraty das relações internacionais com viés ideológico a que foram submetidos nos últimos anos. Então ele fala isso na posse dele. E aí ele fala então que a política externa tinha um viés ideológico. Que é libertar, né, a gente disso. E aí eu coloquei aqui que últimos anos, né, porque, na verdade, o que ele tenta propor como política externa, né, é algo que, assim, está fora daquilo que são as tradições da política externa brasileira, né, até do que foram as tradições da política externa brasileira do regime militar, né, que é uma coisa que ele fica falando bem. Então, assim, tá fora de tudo, né, que foram as tradições, os procedimentos comuns da política externa brasileira, né, o que ele tentou e ele está tentando fazer com a política externa. O Bolsonaro, ele chega, então, no governo, no contexto de ascensão da extrema-direita, de forma, no contexto internacional. Então ele chega depois que o Trump já tinha ascendido nos Estados Unidos,
E aqui o governo dele parte da ideia, né, de uma visão de mundo orientada aqui pelo seu primeiro chanceler, que foi o Ernesto Araújo, que é esse que está aí na foto também, de que o mundo vivia uma crise, o mundo ocidental vivia uma crise, o mundo ocidental judaico-cristão, né, os valores tradicionais da família, né, tudo isso vivia uma crise, e a função do Brasil era tentar ajudar a combater essa crise do mundo ocidental. E para isso, o Brasil tinha que se aliar ao país que era o país líder do mundo ocidental, que eram os Estados Unidos. Então, assim, em termos abstratos, essa é a justificativa que foi utilizada para o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos a partir do governo Bolsonaro. Então, logo que ele entra no governo, o Brasil vai passar a ter um alinhamento automático com os Estados Unidos. Então, basicamente, a gente vai subordinar o nosso interesse nacional aos interesses americanos. É isso que acontece aqui no começo do governo Bolsonaro. E aí, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Eu brinquei com essa frase aqui, gente. Essa frase ela foi dita pelo Juracy Magalhães, que foi o ministro das Relações Exteriores do governo Castelo Branco, que foi o primeiro governo da ditadura militar, que foi justamente o governo que também teve um alinhamento automático com os Estados Unidos. O que pensar que a política externa num país grande como o Brasil vai se subordinar à política externa de outro país é uma coisa assim impensável. E é isso que o Bolsonaro começa a propor como política externa aqui quando ele toma posse em 2019. Quando ele faz esse alinhamento com os Estados Unidos, é importante a gente pensar que isso é diferente dos outros momentos em que a política externa brasileira assumiu uma postura mais americanista. Porque qual é os Estados Unidos que o governo Bolsonaro está se alinhando aqui em 2019? É os Estados Unidos do governo Trump, que é um governo contrário ao multilateralismo, que é um governo contrário às organizações internacionais, que é um governo que está brigando com a China em guerra comercial e em guerra tecnológica com a China. Então, falar que o Brasil vai se alinhar aos Estados Unidos significa assumir também essas posições. São todas posições que ferem essas tradições de política externa que eu falei para vocês anteriormente, de defesa do multilateralismo, de se colocar ao lado dos países em desenvolvimento, de ser pragmático e ter interesse universalista, pelos países, independente se é comunista ou não. Então, quando o Brasil se alinha aos Estados Unidos, o Brasil diminui, se autodiminui, vamos dizer assim. Na arena econômico-comercial, eu coloquei aqui para vocês o exemplo do mapinha, o Brasil agora mudou de posição, mas o Brasil chegou a votar contra, na OMC, a liberação das patentes da vacina de Covid-19. Vocês veem os países que estão pintados de rosa, são os países que votaram contra. Olha aqui no sul global, quem que votou contra? O Brasil. Aí sul global, estou falando em termos não de geográficos, mas em termos de países desenvolvidos e países em desenvolvimento ou países pobres. O Brasil antes estava do lado da África, estava do lado da China, estava do lado da Índia. O Brasil estava do lado desses países antes, e aí não, agora ficou do lado dos Estados Unidos. O Brasil abriu mão de um tratamento especial diferenciado dentro da OMC, que significa que o Brasil podia ter vantagens comerciais para exportar os seus produtos, e abriu mão disso como forma de negociar com os Estados Unidos a participação do Brasil na OCDE, que é aquele clube de países ricos que o Brasil quer entrar, tem que aderir a uma série de normas para fazer isso, e o Brasil, enfim, abriu mão disso, que é outra forma de contraposição que você vai criando também com os países em desenvolvimento, um país que era líder na defesa desse interesse, agora passa para o outro lado. Na arena dos direitos humanos, o Brasil também na contramão do mundo, então o Brasil vem sendo investigado por uma série de questões, o Bolsonaro tem várias acusações no TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, por genocídio, crime contra os indígenas, enfim, uma série de
de ações. Né? O Brasil retrocedeu na defesa de coisas como o direito das mulheres, como direitos reprodutivos, em questões como condenação à violência policial, condenação ao racismo, né? Tudo isso retrocedeu na nossa política externa de direitos humanos, nossa política ambiental, né? O governo, né, vocês sabem, a grande parte dele é climático negacionista, né? Não acha que existe aquecimento global, não acha que existe mudanças climáticas, né? É o governo que, como a gente sabe, quer passar a boiada, né, e que abdicou do papel de centralidade que o Brasil teve em várias negociações ambientais internacionais. Como eu falei para vocês, o Brasil, pelo seu papel na biodiversidade internacional e pelas conexões que ele criou com os outros países, né, era um país importante nessas negociações, mas que perdeu completamente a legitimidade dentro dessas negociações por causa da política ambiental que o governo vem fazendo e porque o governo abriu mão, né, de ter centralidade nessas negociações. No primeiro ano do governo Bolsonaro, o Brasil ia sediar uma conferência sobre o clima e simplesmente abriu mão. Né, falou, pode ir para outro país, não queremos essa conferência aqui. Na pandemia, né, que aí é o que a gente acompanha, e aí eu já vou terminar, viu, Brando? Tô acabando. Na pandemia, né, que é o que a gente está vivendo na pele, então marcada por um negacionismo muito grande, né, o Brasil atrasou medidas de contenção da pandemia aqui na região, em determinado momento, né, em março, abril do ano passado, se vocês pegassem, né, os noticiários aqui da América do Sul, né, os países todos apontavam o Brasil como sendo aquele país do qual eles tinham medo, todo mundo fechando, né, as suas fronteiras aqui para o nosso país, e a gente sem fazer nada, né? Então, assim, atrasa medidas de contenção. Nas vacinas, né, todo mundo sabe o que aconteceu, a gente não conseguiu, né, o governo escolheu por não comprar vacina no momento em que seria o momento mais correto para isso, né, que era mais ali para julho, agosto, ali em diante, foi comprar vacina muito atrasado. O Itamaraty, que deveria fazer as negociações, o ministro das Relações Exteriores, que era Ernesto Araújo, considerava o vírus, como ele chamava, de comunavírus, né, como se o vírus fosse uma desculpa, né, para que, de alguma forma, o comunismo viesse se instalando nos outros países, né, então eles têm esse fetiche pelo comunismo. O COVAX Facility, que é o consórcio que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, criou para vender e para garantir vacinas para países em desenvolvimento, o Brasil optou pela cota mínima de compra das vacinas dentro do COVAX Facility. A gente poderia ter comprado vacina para até 50% da nossa população dentro desse consórcio, escolheu não comprar. Então, assim, foram medidas, e ao mesmo tempo, né, a FUNAG, que é uma fundação, né, do Ministério das Relações Exteriores, produzindo palestras, né, e produzindo vários eventos em que os palestrantes eram pessoas que iam falar que o vírus tinha sido, enfim, criado em laboratório, que máscaras não funcionam, né, e vender soluções que a ciência já tinha tido como ineficazes, né, como aquele tratamento precoce, como se elas fossem resolver o problema da pandemia. Então, tudo isso, né, atrapalhou demais, que é o que eu falei para vocês, né, nessas horas a gente percebe a importância de uma política externa bem feita, né, na nossa vida. Aqui, então, as frases que vocês já conhecem, do jacaré, né, de quem vai tomar vacina vira jacaré, e aqui as relações com a China, que eu não vou ter tempo de aprofundar com vocês, né, mas que acabaram se tornando essenciais. O Bolsonaro briga com a China durante todo o seu mandato, né, e no começo do ano ter que basicamente implorar que a China pudesse, né, permitir a exportação de insumos farmacêuticos ativos para as nossas vacinas. Bom, quais foram os resultados dessa política externa? Os resultados eu avalio como sendo muito ruins, né? Se a gente pegar pela métrica do próprio governo,
né, o próprio governo não alcançou os objetivos que ele queria alcançar. Então, o Brasil ainda não entrou na OCDE. O alinhamento do Brasil foi um alinhamento com o governo Trump, e aí o Trump saiu, o Bolsonaro ficou isolado e tem um relacionamento que não é bom hoje com o governo Biden, né? Então, essa aproximação com os Estados Unidos também, aonde que isso levou? O acordo de comércio com a União Europeia, que era outra bandeira do governo Bolsonaro, os europeus ainda não conseguiram levar isso para frente, né? Principalmente o lado ambiental, faz com que eles discutam ainda se querem realmente o acordo ou não, porque falam que esse acordo de comércio pode fazer com que o Brasil, né, aumente mais a produção de determinados produtos, isso desmate mais o seu meio ambiente, então eles querem garantias de que isso não vai acontecer. Então, assim, até pelas métricas do próprio governo, eles não alcançaram os objetivos de política externa, né? E aí a gente tem aqui várias, enfim, manchetes que eu fui colocando que expressam esses resultados horríveis da nossa política externa, né? Então, hoje o Ernesto Araújo, se vocês pegarem lá o relatório da CPI, vocês vão ver que ele está lá acusado de alguns crimes, né, relacionados à pandemia, né, pela ineficácia em comprar vacinas, pelo problema que ele criou nas relações com a China. Em termos de meio do tema ambiental, do tema dos direitos humanos, né, tudo isso que era antes forças, como eu falei, dentro da nossa trajetória da política externa, hoje são fraquezas, né? Hoje o Brasil é reconhecido no mundo como um país que desrespeita o meio ambiente, como um país que desrespeita os direitos humanos, como um país que antes, né, lutava ao lado dos países em desenvolvimento e agora não está mais, agora está ao lado de países ultraconservadores, como Hungria e Arábia Saudita, como um país que era uma importante democracia, em que hoje a democracia está ameaçada. Então é por isso que se reconhece o Brasil. Então, nesse sentido, né, a política externa do governo Bolsonaro, ela não deu nenhum bom resultado para o nosso país. Então, quais são as conclusões aqui? Né, as conclusões é que a gente vive hoje uma crise na política externa e uma crise da nossa diplomacia, que é também uma crise do Itamaraty, né, porque o Itamaraty, que era esse órgão, como eu falei para vocês, que tem que pensar a política externa, ao fazer uma política externa desastrosa como essa que foi feita, jogou as nossas relações internacionais para outros atores, então para governos subnacionais, enfim, outros ministérios, todo mundo hoje, né, tenta fazer alguma coisa diferente. E se isso, por um lado, né, pode refletir que mais interesses econômicos, sociais e políticos estejam sendo expressados na diplomacia, por outro lado, né, a parte de fazer a mediação e de tentar equilibrar os interesses que vão ser defendidos nas relações internacionais, que era o que o Itamaraty tinha que fazer, ninguém está fazendo. Então, essa é uma perda para a construção da nossa política externa. As relações com a China e com os Estados Unidos foram abaladas, né, com a China, porque o Bolsonaro veio brigando com ela, né, desde o começo do governo, e com os Estados Unidos, porque, na verdade, o alinhamento era com o governo Trump, e hoje as relações com o Biden não são boas. E hoje, então, a gente passa por uma crise, né, na nossa imagem no mundo, por uma crise na nossa credibilidade, né, e não sabemos, né, como isso vai ser recuperado depois disso. E, por fim, queria deixar só o convite para vocês conhecerem o OPEB, que é o Observatório da Política Externa e Inserção Internacional do Brasil, da UFABC. Nós temos esses 2 livros publicados. Os 2 livros, vocês podem baixar eles no site do OPEB. Eles são gratuitos para baixar. E vocês podem assinar a nossa newsletter, receber aí toda semana, de 15 em 15 dias, no e-mail de vocês, as principais análises da política externa do momento. Então, convido todos vocês a fazerem isso. Desculpa se eu falei demais. E aí, agora estou disponível para atender as questões que vocês têm. Obrigada. Muito obrigado, professora Ana, pelos esclarecimentos, né? Tem algumas perguntas aqui, tá bom? Primeira pergunta é a própria professora Simone que colocou. Professora Ana Tereza, chegamos a ter como ministro alguém que não tinha carreira diplomática e parece que foi a primeira vez que se viu isso no Brasil. Quais as consequências dessa postura
pouco profissional a longo prazo e a curto prazo, como por exemplo no governo atual? Bom, a gente teve pouquíssimos exemplos de pessoas que foram ministros das Relações Exteriores que não tiveram carreira diplomática. Por exemplo, no governo Temer, o Aloysio Nunes foi ministro das Relações Exteriores, o José Serra foi ministro das Relações Exteriores, não tinham carreira diplomática. Né? E isso, no geral, não é muito bem visto pela diplomacia, porque, como eu falei, a diplomacia no Brasil ela foi se desenvolvendo de uma forma muito profissional. Né? E, no geral, se respeita a hierarquia dentro do Instituto Rio Branco, né, para a escolha de quem vai para os postos chaves da diplomacia brasileira. No caso do governo Bolsonaro, a gente teve o Ernesto Araújo, que é um diplomata de carreira, mas que não era hierarquicamente bem colocado para ser ministro das Relações Exteriores. Né? Então tem isso também, né? O Itamaraty não é só ser diplomata de carreira, né? Você tem que estar em uma posição condizente, né, com alguém que já pode subir, vamos dizer assim, para ministro. E o Ernesto Araújo não, ele não tinha nenhuma posição de liderança, vamos dizer assim, dentro do Ministério das Relações Exteriores. Ele chega no Ministério das Relações Exteriores basicamente porque ele defende aquelas ideias que são ideias que legitimam um alinhamento automático que o Bolsonaro queria buscar com os Estados Unidos. Foi por isso que ele chega, ele é da chamada ala olavista, né, do governo Bolsonaro, essa ala, né, de pessoas ligadas ao Olavo de Carvalho que foram sendo indicadas e que foram chegando no governo, que são bem ideológicos. Eles têm um peso muito grande, né, para essa questão do combate ao comunismo, né, de olhar para a globalização e chamar isso de globalismo, de marxismo cultural, né, então são bem afeitos a essas teorias, vamos dizer assim, quase conspiratórias, né, que existem, e isso assim, dentro da diplomacia, isso é muito mal visto, né, o Itamaraty realmente ele vive uma crise hoje, né, que é uma crise não só nesse sentido de ter perdido espaço como um ator que pensa a política externa, mas uma crise assim interna, né, de ter quadros, né, enfim, funcionários, enfim, pessoas lá dentro que tem que trabalhar dentro desse governo, né, tá aí dentro da carreira, tem que trabalhar dentro desse governo, mas que estão completamente perdidos, assim, como né, você lida com essa situação. Eu acho que talvez seja isso. Era essa a questão? Era isso sim, professora. Tem uma outra pergunta aqui da Maria Júlia da Cruz Nascimento. Qual a importância das relações internacionais com a China no cenário global na atualidade? Tá. Para o Brasil, as relações com a China são centrais. A China é o país para o qual vai a maior parte das nossas exportações. A China é o país do qual vem a maior parte das nossas importações. A China é o país que mais investe no Brasil nos últimos anos. A China é o país que compõe grande parte do nosso saldo da balança comercial. Então, economicamente, a gente tem uma interdependência muito grande com a China. Muito grande. A China, ela era vista, né, na nossa política externa, antes do governo Bolsonaro, como um país com o qual a gente tinha que aumentar a cooperação. Tinha problema nas relações? Tinha problema nas relações, a gente tem problemas, né? Então, a gente tem um padrão comercial com a China que é um padrão norte-sul. A gente tem pouca capacidade de mudar esse padrão, então para isso o Brasil estava negociando investimentos que a China pudesse fazer aqui como uma forma de remediar isso. Tem problemas nas relações, obviamente, para serem desenvolvidos, mas a ideia era manter uma diplomacia cordial, né, e tentar resolver esses problemas aumentando a cooperação. Essa que era a ideia. E aí veio o governo Bolsonaro e passou, né, a ter uma política hostil com relação à China.
O governo Bolsonaro passa a considerar que para ter boas relações com os Estados Unidos, a gente tinha que se afastar da China. Como se uma coisa fosse excludente à outra, enquanto não são excludentes. Né? Você pode ter boas relações com os Estados Unidos e ter boas relações com a China também. Mas por que ele fez esse alinhamento automático com os Estados Unidos? E por que o governo Trump estava brigando com a China? Né, e se o Brasil se aliou automaticamente a um governo que está brigando com a China, a gente passa a comprar essa briga também. Foi isso que o Bolsonaro fez com a China. A nossa, assim, não sei se sorte, mas assim, a questão é que, felizmente, né, as relações concretas, né, se a gente pegar as relações comerciais, as relações econômicas, elas basicamente não foram afetadas. Porque a gente tem, né, grupos de interesse, a gente tem grupos dentro do governo, né, que trabalharam muito para que essas relações não fossem afetadas, mesmo nesse clima político hostil. Né, que aí vai um pouco, né, já entrando um pouco mais a fundo na política externa. Como eu falei para vocês, política externa é uma política pública sujeita a influências distintas. Né, então a gente tem grupos distintos brigando para definir qual vai ser o conteúdo dessa política externa. Enquanto a gente tinha do lado do Bolsonaro, do Itamaraty, essa política hostil à China, a gente tinha de outro lado, então, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que representa o interesse agroexportador. Né? O Brasil exporta soja, exporta minério para a China, então representa esse interesse agroexportador. O Ministério da Economia, algumas partes do Ministério da Economia interessados em receber investimentos internacionais, ficaram preocupados com essa política hostil e meio que contrabalancearam essa política. Né? O Bolsonaro, na verdade, ele não conseguiu fazer completamente tudo o que ele queria com a China, porque ele teve esses freios, né, de dentro do próprio governo dele, de outras áreas do próprio governo, que não deixaram ele fazer tudo o que ele queria. E por isso a gente ainda conseguiu, né, apesar desse clima hostil, manter as coisas funcionando. Né? Então a China, né, compra ainda muito do Brasil e vai continuar comprando, investe no Brasil e provavelmente vai continuar investindo. A China vende para a gente os IFAs das nossas vacinas. Então, assim, são relações centrais, né, e são relações que a gente tem que cuidar melhor e tem que, no momento futuro em que seja possível construir alguma coisa, porque infelizmente nesse governo não pensar o que a gente quer da China. Porque, como eu falei, a gente tem problemas que vêm já de um tempo, como essa relação comercial problemática, Norte-Sul, enfim. Tem problemas que vêm de algum tempo, a gente precisa tentar resolver eles, mas aí precisa ter uma construção, né, em cima disso. Então, assim, eu falo que são relações que a gente tem que olhar com muito cuidado e muita atenção. Legal, professora. Tem mais uma última pergunta aqui da Sônia, e eu vou aproveitar a pergunta dela e vou encaixar uma pergunta que eu tenho aqui comigo também, tá? O que pode acontecer com o Brasil com essa crise atual? E aí a minha pergunta, encaixando com a dela, é notório que a gente está vivendo um momento bem complicado na nossa política internacional. O que eu além do que pode acontecer, o que o Brasil precisa fazer, seja nesse governo ou nos próximos governos, para que seja evitado maiores problemas que de repente possam vir? O que a gente precisa fazer para acontecer? Mas essa aí é as perguntas do $1 milhão, né, Brenda? Difíceis de serem respondidas. Eu acho que o que pode acontecer? Não sei o que pode acontecer, mas assim, a tônica do que vem vindo, do que vem acontecendo esse ano, é que o Brasil vai ficando cada vez mais isolado. Cada vez mais isolado, né? Principalmente depois que o Trump sai do governo dos Estados Unidos, a gente fica cada vez mais isolado. Quem são os nossos aliados? Como eu falei, o Brasil faz parte de uma rede aí de países ultraconservadores. Tem quem essa rede? A Hungria, a Arábia Saudita e a Guatemala. Essa é a rede. Formalmente, a gente continua parte de tudo, assim, a parte da ONU, a parte do OMC, a parte do BRICS, mas assim, aquilo que o Brasil defende é cada vez mais distinto daquilo que esses outros países defendem. Né? Então, como eu falei, a gente perde a capacidade de liderança com relação aos países em desenvolvimento, né? A gente perde credibilidade quando o Bolsonaro vai na ONU e fala que aqui a gente defende o meio ambiente, os direitos humanos. Todo mundo sabe que não.
né? Então, que credibilidade que a gente tem quando o presidente vai e fala isso e todo mundo sabe que é mentira? Né? Então, eu acho que o risco é de o Brasil ficando cada vez mais isolado. Né? E aí, né, reconstruir a credibilidade perdida é muito difícil. Né? E provavelmente é uma coisa que vai levar tempo. Eu acho que a gente vai ainda demorar um tempo para entender tudo que está acontecendo nesses últimos 2, 3 anos. Né? Que é tanta coisa todo dia que a gente vai perdendo um pouco o rastro e a dimensão das coisas. Mas com certeza, o que o Brasil precisa fazer? Para começar, precisa mudar de governo. Essa é a minha opinião. Quem concorda, concorda, quem não concorda, não concorda, mas precisa mudar de governo. Precisa recuperar a força do Ministério das Relações Exteriores. Eu acho que o nosso Ministério das Relações Exteriores precisa se abrir mais às vozes da sociedade, né, dos grupos, precisa ouvir cada vez mais para expressar isso na política externa, mas precisa liderar a política externa. Porque se a gente deixa a política externa presa na mão de grupos específicos, ela vai defender interesses singulares e não interesses nacionais. Então precisa recuperar a força do Itamaraty e, de novo, né, só para não esquecer, mudar de governo. Tá certo, professora. Bom, aqui não tem mais perguntas, né? Pessoal que de repente não conseguiu postar alguma pergunta, pode postar lá na mesa redonda também, que daqui a pouco vai acontecer, que a gente vai estar discutindo também mais sobre esse tema, aprofundando cada vez mais temas, né, nessa noite. Professora Ana, muito obrigado pela sua participação conosco hoje. Foi muito rico tudo que nós aprendemos aqui, e eu tenho certeza que eu, por exemplo, falo como aluno aqui do Instituto Federal, a professora Simone falou no começo pra gente, né, que nós não temos essa matéria, não temos esse curso, né, dentro da nossa grade, então para nós, alunos, isso é muito rico estar aprendendo. Professora, seja sempre bem-vinda no nosso instituto, tá bom? E a gente agradece de coração. Pode falar, professora. Eu que agradeço o convite, né? Espero que tenha sido significativo para vocês, que tenha dado para guardar alguma coisa aí. Eu fui despejando um monte de coisa, não sei o que deu para reter. E peço desculpas novamente pela participação do meu cachorro aí em vários momentos da minha fala. Mas é isso, obrigada. Homeschool, home office é assim mesmo. Pessoal que está assistindo, nós voltamos 8h30, tá bom? 8h30, vamos abrir o link novamente, tá bom? Quem não assinou a lista de presença já foi postado aí nos comentários, já foi postado também na descrição do vídeo. Assinam, senão não vai ter a geração de certificados, tá bom? 8h30 a gente volta com uma roda de conversa que vai aprofundar mais esses temas. Obrigado a todos que participaram conosco e até daqui a pouco.